Queridos, no Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito significativo e que merece de fato a nossa atenção. Todos nós entendemos e consideramos que a juventude, por exemplo, é um tempo propício para a busca de formação pessoal, formação profissional e de engajamento dos jovens no mercado de trabalho, porque esses são fatores que eles são absolutamente relevantes para a sustentabilidade ao longo da vida, né? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter trabalho, a gente tem que tocar a vida em busca de progresso. Mas olha que interessante, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, ele nos informa que aproximadamente 25% dos nossos jovens nem estudam e nem trabalham. O que está acontecendo com esses jovens? O que a gente precisa fazer para motivá-los, para tirá-los dessa inércia? É isso que a gente quer conversar no Cabeça para Cima de hoje. Nós vamos falar sobre a geração nem. Ao longo do programa você vai entender o terceiro nem. Começamos com o nosso informativo. A síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE apontou que o número de jovens de 16 a 29 anos que não estudam nem trabalham atingiu 25,8% do total, grupo que representa 11 milhões e 600 mil pessoas nessa faixa etária. Em 2012, esse grupo representava 22,8% dos jovens e somava 10 milhões e meio de pessoas. Segundo os especialistas, o crescimento dos jovens que não estudam nem trabalham está diretamente relacionado ao aumento do desemprego no Brasil, que afetou mais fortemente esse grupo. Entre 2012 e 2016, saltou de 4 milhões para 6 milhões e 300 mil o número de jovens com idade entre 16 e 29 anos desempregados no país. Isso representa um aumento de 57% do contingente de jovens desempregados e revela um dos principais efeitos da crise econômica pela qual passa o Brasil. Pois é, né, gente? A gente está aí falando desses jovens que nem estudam, nem trabalham. E hoje a gente entende que, obviamente, tem um reflexo muito forte da crise econômica que acontece aqui no nosso país. Mas essa questão da geração neném, ela vem sendo falada há algum tempo e parece que tem uma população desses jovens que, de alguma forma, se sente confortável, né, em estar acomodados aí, sem fazer nada em relação à vida. O que está acontecendo com eles? Como que a gente pode mudar esse tipo de realidade e motivá-los a se impulsionarem diante da vida? É isso que a gente quer conversar com os nossos especialistas aqui no Cabeça para Cima de hoje. Nós vamos falar sobre a geração nem. Está curioso pelo terceiro nem? Acompanhe a gente. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Alexandre Prado. Alexandre é coach de carreira, também especialista em desenvolvimento humano, é escritor, professor. Caramba, que coisa boa! Obrigada por dedicar tempo aqui para a gente no Cabeça para Cima. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Falar sobre jovens é sempre bom, né? Sempre bom e eles é que vão fazer o nosso país, né? Daqui para frente. Então é muito importante falar dos jovens. Pois é, mas aí quando eles nem estudam, nem trabalham, nem nada, aí complica um pouquinho, né? É desafiador, é desafiador. Que bom que nós temos essa percepção. E podemos fazer alguma coisa. Exatamente. Então, tá legal. Quero apresentar para vocês também a Cristiane Braga, ela que é psicóloga, já tem estado conosco também aqui. Obrigada por voltar ao Cabeça. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito feliz de participar desse tema polêmico, porque quando você vai falar sobre a geração nem, você também aí tem que incluir que tem os culpados aí por trás disso. Quem são esses culpados, essas pessoas que colaboram aí para que essa geração vá se perpetuando aí? Pois é, né? Verdade. A gente tem que entender por que isso acontece, né? Por que isso acontece. Talvez só entendendo isso a gente possa mudar o rumo dessa prosa, né? Entender o fenômeno que está por trás disso, né? Que são várias coisas que acontecem aí que vão fazendo com que isso vá acontecendo. Eu acho bem interessante. O assunto hoje está ótimo. Não basta colocar a culpa na crise, então. Não, a crise é ainda mais para os jovens que estão começando agora, que na verdade eles
por mais que tenha crise existindo, né, o natural é que o jovem esteja cheio de energia, perspectiva de futuro. Então, para ele, a crise entra como um desafio. Aham. É mais um desafio que ele tem para enfrentar e, assim, é natural que ele se sinta motivado. Aí, peraí, tem alguma coisa acontecendo errado aí. Então tá bom, vamos já entender essa história toda. Mas antes, quero apresentar para vocês também o Sandro San. Ele que é coach de negócios, também aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigado você pelo convite, Celeste. É um prazer estar aqui. Falando de um tema que é um tema tão sensível, né? Que afeta todo mundo de uma certa forma. Não só aos pais que estão com filhos nessa situação, mas as coisas como elas vão ser no futuro, né? Porque esses jovens que estão aí é o que vão construir aí o Brasil que a gente está trabalhando. E aí, os dois impactos, né? Porque se não estuda, acaba não tendo uma formação adequada, um olhar adequado, uma visão adequada para essa construção de futuro. E se não trabalha, pior ainda, né? Além de não ter a visão, acaba não se desenvolvendo, não tendo condições aí de sustentabilidade, de tocar a sua vida com independência e de crescer, né? Que é aí o que a gente está chamando do nosso terceiro NEM. Nem estuda, nem trabalha, nem trabalha, nem cresce, né? Cresce. E aí a gente engrossa essa questão. Esse dado do IBGE, né, cerca de 25% dos jovens que não estudam, não trabalham e parece que eles estão confortáveis nessa situação. Como é que vocês veem isso? O que é que vocês pensam a respeito disso? Olha, esse dado de 25%, ou seja, 1 entre 4, um em cada 4 não estudam, não crescem, não trabalham, não vivem, né, sobrevivem, essa estatística está pior do que estava há 5 anos atrás, quando na verdade era de 1 para 5. Tem um aspecto da crise, como já foi falado na introdução, mas tem um aspecto cultural, né? Esse jovem, ele vê uma vida fechada em si mesmado na sua vida, no seu quarto, no seu ambiente seguro. Que jovens serão os novos adultos onde não se expuseram a desafios, a uma vida objetiva, aos aprendizados, às vitórias, às derrotas, aos fracassos? Que adultos serão esses? Que adultos que criarão a próxima geração, né? Então, a gente está falando daqui a 2 gerações ou 3. Então, o futuro do Brasil, do país, ele fica muito sensibilizado, porque realmente a expectativa não é muito boa, né? É preocupante, né? Se hoje a gente, de alguma forma, até já sente um pouco desse reflexo de a difusão de cultura, de princípios, de valores, né? A gente vê que o país aí sendo completamente impactado por uma questão de corrupção, que afeta a vida de todo mundo, né? De verdade, aí como é que a gente pensa o futuro? Como é que a gente olha para frente e vê essa realidade? Esses jovens estão confortáveis mesmo? Olha, eu acho que o assunto é muito complexo. E não é à toa que a gente está vivendo hoje esse colapso que a gente está, porque não é uma coisa tão simples de resolver. Penso que se fosse um caso, você vai lá e toma uma ação, seria simples, mas é um momento que a gente tem que se unir. Porque você tem um problema aqui econômico, você tem uma crise na família, né, que contribui para isso. Né? Então, quer dizer, hoje em dia, a gente estava conversando há pouco, é muito difícil hoje você educar os seus filhos hoje, e por outro lado você tem pais que estão abrindo mão da educação dos seus filhos, estão terceirizando a educação dos seus filhos, né? Deixa com a babá, vai para trabalhar. Se você for pensar também, a gente está num momento em que boa parte desses jovens que estão aí fora do mercado também não estão tendo oportunidades hoje. Isso a gente não pode ignorar isso. Realidade. É uma realidade. E aí é uma coisa perversa, porque olha que coisa interessante. Muitos jovens, eu comecei a trabalhar cedo, eu trabalhava e meu dinheiro ajudava em casa e meu dinheiro pagava minha escola, né? E aí se você não tem trabalho, como o jovem que está, por exemplo, buscando a universidade, como é que ele vai estudar também? Porque se ele depende do dinheiro dele para poder eventualmente pagar a escola dele e pagar também, ajudar com as despesas de casa. Então, eu penso que é uma crise muito complexa, que tem vários aspectos e é legal a gente estar aqui com especialistas de áreas diferentes, né? Porque
a gente pode unir nossos esforços para poder pensar em soluções para esse problema. Uhum. Eu queria agregar 2 pontos ao que você colocou, né? Porque efetivamente a gente vê até a grande crise do ensino médio com o abandono escolar, né? A evasão escolar dos alunos, até muito por conta dessa questão de que eles não conseguem, primeiro que não viam sentido naquilo que estavam aprendendo na escola. Para quê? Estava aprendendo para quê? Não fazia nenhum sentido. Então não quer estudar, né? E aí, se ia estudar, não podia trabalhar, porque não tinha tempo para trabalhar, tinha que definir, ou estuda ou trabalha. E, de repente, pelo menos já se tem um olhar, já se está mexendo um pouco nessa história para cuidar da questão da política de ensino, que é efetivamente um ponto que pode ter um impacto violento aí nessa questão desses jovens, né? E o outro ponto que você colocou, a gente tem uma crise na economia, a gente tem uma crise na família e a gente tem uma crise de identidade, né? Identidade, porque hoje quer se dizer que é tudo igual, homem é igual mulher, a gente começa a ter uma confusão de papéis, qual é o papel de um, qual é o papel de outro, ninguém sabe mais para onde ir nem o que fazer e isso muitas vezes também gera uma paralisação, né? Afinal de contas, né? O que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou lidar com essa história toda? Então, eu vou primeiro esperar para ver o que acontece e como é que eu me identifico com qualquer dessas questões, né? Para poder caminhar. É interessante você falando, né? Porque é uma crise de oportunidade, né? Eu penso que hoje, talvez pela internet, o jovem ele olha, ele vê tantas possibilidades que ele não sabe o que fazer. Porque ele vê possibilidades diante de uma imaturidade que eu escolho. Então, as profissões que antigamente eram aí tradicionais, antigamente era fácil, você vai ser engenheiro ou você vai ser advogado, né? Ou vai ser médico. E aí hoje ele pode ser youtuber, ele pode ser um instagramer, ele pode ser um cara que joga games e ganha dinheiro jogando. Então, são tantas possibilidades que esse jovem que não tem maturidade para escolher. E aí ele se vê, e isso é uma coisa legal você trazer, né? Porque ele olha tudo isso e fala, e aí, o que eu escolho? E na dúvida, com excesso de opções, a gente tende a não fazer nada. Mas excesso de opções paralisa. Isso que você fala, o que você está falando é bem simples, porque ele vai ser youtuber, ele vai ser, fala as opções que você falou. Instagramer, isso. Gamer. Ou seja, tudo virtual. O mundo real, para ele, ali não entrou. Né? Então, ele encontra saídas virtuais para entrar no mundo. E aí, o pai, a mãe, às vezes em casa, contribui para isso. Porque tem medo do mundo que espera lá fora o seu filho, né? Não cria o que a gente chama de criar o filho para o mundo, ele fica com medo de criar esse filho e acaba contribuindo com isso, porque dá essas mordomias para o filho, né? Essa facilidade, o quarto com o telefone celular, a internet, o videogame, né? É tudo uma forçação de barra para que a criança, ou o adolescente nesse caso já, vá vivendo de forma virtual. E aí o mundo real, que hora que ele vai chegar? Essa batalha aí da vida. Não, parece que não vai chegar nunca. Embora, me parece que quando a gente está falando dessa geração nem, a gente nem está falando dos youtubers, porque esses estão fazendo alguma coisa. Bem ou mal é uma atividade. É uma atividade, é uma forma de renda também, né? Porque isso tem algum tipo de remuneração e é uma forma de... eu acho que esses aí ainda estão num caminho, mesmo que desconectados às vezes de uma vida real, mas ainda estão num caminho, mas tem aqueles que estão muito inertes mesmo, sem fazer nada. Eu já estou precisando acabar esse bloco, ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e eu volto, mas eu queria aproveitar o gancho e abordar com vocês, queria ouvir muito você, que é um especialista, coach de carreiras, um outro fator de... vou chamar de crise, né, mas de mudança forte que a gente vive nesse momento também, que é a questão de carreiras mesmo, as profissões mudando aceleradamente, né? Aquilo que a gente tinha o conforto de entender que era o advogado, o médico, o isso, aquilo, né? As profissões tradicionais, mesmo essas, elas têm transformações extraordinárias, né? Verdade. E outras funções mais administrativas, elas começam a ter uma mudança enorme. E aí, é um tempo em que a gente se preparou para fazer uma coisa que na hora que a gente vai fazer, mudou tudo. Verdade. E agora, eu faço o quê?
Será que isso está impulsionando ou até desmotivando os nossos nenéns? Vamos para o intervalo. É isso aí, né? É um momento de muita mudança na sociedade, no mundo como um todo. De fato, a gente vive um tempo em que, quando a gente aprende a fazer uma coisa, já mudou tudo, né? A realidade já é outra, o que requer aí um processo de atenção contínua, de predisposição contínua para a mudança. E a gente fica assim, né? Por que a gente faz? Como é que a gente enfrenta essa realidade? Com tantas mudanças de carreiras, como estimular esses jovens a enfrentarem essa nova realidade? O interessante quando você faz essa pergunta é que é algo que permeia todo o nosso dia a dia, né? E não é só o jovem, é o nosso foco aqui, mas não é só o jovem, as pessoas de meia idade que descobriram que não querem ou não servem para uma determinada profissão. E aí, como fazer? Com tanta coisa nova, né? Como quando o Sandro falava de, antes era advogado, engenheiro, professora, né, do Instituto de Educação. E aí, como é que funciona? Hoje a gente está na era da informação, a gente tem acesso, né, num clique à informação, através da internet. Então, a partir dessa revolução que nós tivemos há alguns anos, o mundo mudou e as profissões mudaram. O médico, ele vai deixar de ser médico? Não, só que um médico ele vai usar um robô para fazer uma cirurgia à distância. Uma pessoa aqui no Brasil vai fazer a cirurgia no Japão, né, remotamente. Então, o professor vai deixar de ser professor? Não, só que ele vai ter que usar novas técnicas para ensinar, que seja virtual, que seja holográfica, qualquer que seja. Agora, existem novas profissões. Como que o jovem ele vai se adaptar a isso? Tem dois aspectos. O primeiro, e eu concordo com quando ela fala que os pais têm uma participação, porque os pais têm que mostrar o seguinte, não é o que eu, pai, quero, porque a minha geração é anterior. A minha geração, 40, 50 anos, é diferente do jovem agora, com 15, com 20 anos. É um pouco diferente. Então, eu não posso querer, o pai não pode querer impor as suas percepções e o seu modelo. O modelo é outro. E é um modelo que muda muito rápido. Então, e precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência do pai em permitir que esse jovem se exponha a situações. E aí, como pai, eu digo, coloca num teatro, bota numa música, vê algo mais racional, mais lógico, usa o computador para ver aonde que a criança vai se adaptar. Então, expõe a situações de uma forma segura, lógico. O outro aspecto é o próprio jovem que, por uma questão cultural do brasileiro, ele sente o conforto no seio do lar. Não é uma prerrogativa do Brasil, Espanha tem essa cultura também, do jovem ficar na casa dos pais até 30 e poucos anos, mas o que o jovem também tem que perceber é que se ele não sair para o mundo, se ele não se expuser, se ele não identificar o que ele precisa estudar, como trabalhar, porque como você falou ainda agora sobre o youtuber, ele tem uma atividade e ganha muito dinheiro se fizer bem feito, mas ainda ele precisa estudar, precisa se reinventar, precisa inovar. Então, o que esse jovem quer? Acho que a grande pergunta é o que esse jovem deseja fazer com a vida dele? O que ele vai precisar, o que ele almeja para a vida dele em 30 anos? Vai continuar na casa dos pais, mas daqui a pouco os pais morrem. E aí? Vou herdar? Mas e a renda? Enfim, qual é a felicidade? Qual o sentido de felicidade para esse jovem? Então, a gente tem que levar também algumas questões mais reflexivas, que isso vai inspirar esse jovem também a buscar o seu caminho. Verdade. E até assim, a gente poder ter um entendimento de que, quando a gente fala assim, estar na casa dos pais, na verdade, a gente não está falando só da questão da moradia, né? Porque esse jovem pode, qual é o problema de ter 30, 40 anos e ainda morar na mesma casa que os pais? A questão não é essa, a gente está falando dessa relação de dependência, de, eu moro aqui, estou confortável, não preciso me preocupar com pagar a casa, com as despesas do dia a dia, para que eu vou estudar? Eu tenho tudo aqui, eu vou herdar, né? Esse é o grande ponto, eu penso, da questão, né? Essa motivação de vida, de alcance de resultados, de projetos de vida, né?
E eu também não estou falando aqui de ficar rico, né, de fazer fortuna, não é isso, é projeto. Não, o conceito de felicidade ele é subjetivo, ele é abstrato. O que é felicidade para um é ter conta bancária enorme, para outro é ter a conta bancária zero porque doou tudo. Então o conceito de felicidade ele é distinto, mas aonde que esse indivíduo vai buscar essa felicidade, né? O que é felicidade para ele? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. Ele fica numa busca de uma coisa que é idealizada hoje, que hoje em dia se fala muito em você tem que fazer o que você ama, né? E o jovem vai muito nessa coisa de fazer o que você ama. E ele chega com 16, com 17, eu tenho um filho adolescente, sofri, passei por isso, por esse processo. Meu filho ficava, olha, o que eu gosto? Diante do mundo, tantas possibilidades, o que é bom para mim? E aí, o que ele faz? Experimenta cada uma das coisas? E aí você não... Né? Que coisas existem para experimentar? É tanta coisa na cabeça dele que até você... Eu penso que isso é um desafio para a gente, enquanto pai, né? De você, como é que você lida com o seu filho no momento em que ele está, eventualmente até ali, também que não consegue se decidir, não consegue fazer uma escolha, ou começa com alguma coisa, para no meio do caminho e volta depois. Tá? É isso que você está falando, interessante. É uma luta da gente enquanto pai, de poder lidar com essa situação. É assim, é claro que tem aquele caso do adolescente que está em casa que não quer nada da vida e está acomodado e está lá. Isso é um caso. Tem o caso do adolescente, por isso eu falei que é complexo, porque tem o caso daquele que está querendo alguma coisa, mas não sabe o que escolher, porque é muita opção, então o que eu faço? Viver um tempo de angústia. Um tempo de angústia, né? Um tempo de angústia. Se a gente olhar as estatísticas, isso não é muito divulgado, mas se você for olhar, suicídio de adolescentes é uma coisa que vem crescendo, né? E isso, no meu entender, vem muito por essa angústia de saber o que eu faço, o que eu amo, porque, de alguma forma, alguém disse para ele que ele tem que escolher o que ele ama. E a gente, no nosso tempo, a coisa não era tão bem assim, né? Eu sou daquele que eu acho que você tem que aprender a amar o que você faz, né? E todo mundo que faz o que ama vai ter algo que você não ama que você tem que fazer. Até porque eu acho que esse é um conceito de vida, eu concordo, a gente tem que fazer, tem que buscar fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, com certeza a gente vai fazer melhor e tal, né? Mas a vida está aí, ela precisa ser vivida e às vezes você tem que começar por algo que nem é aquilo que você tem como meta final de vida, mas você tem que fazer para se alavancar, né? Para, de repente, você tá bom, não gosto mais disso, mas vou fazer com isso aqui. Faz parte, tem que fazer, né? Faz parte. Processo, é isso. Quem de nós não já passou por isso? É verdade. Né? Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar condições de eu chegar onde eu quero, de eu fazer o que eu gosto. É o conceito de prazer e satisfação, né? De repente, aquela situação ali, ela pode ser prazerosa ou não, mas no longo prazo, aquela situação será prazerosa, vai trazer felicidade. Agora, uma questão que eu acho que é interessante é colocar o seguinte: no mundo de possibilidades, no mundo de informação aí à disposição de todos, a gente também não pode só cobrar dos pais que eles deem esse suporte, porque muitas vezes os pais não têm o suporte. Aonde que nós entramos, psicólogos, coaches, dando suporte a esses pais para que eles se orientem, para que possam orientar os seus filhos. O coach, o psicólogo, ajudando a família, ajudando os pais, ajudando os jovens na identificação do que deseja, do que faz mais sentido para aquela pessoa, de acordo com as suas crenças, com os seus valores, com a sua personalidade. Então, a busca do suporte de um profissional também é muito bem-vinda nesse mundo. É legal você falar isso, né? Existe uma coisa que eu observo, Alexandre, é que muitas vezes os pais têm vergonha de pedir ajuda. Exatamente. Né? Por isso que eu falei no início do programa que é legal a gente estar reunido aqui falando esse debate, porque leva para as pessoas que estão assistindo a gente para dizer que isso não é vergonha nenhuma, você pedir ajuda. Verdade. Né? E, Sandro, eu acho que é perfeita essa colocação e eu queria retomar um pouquinho aqui algumas falas da Cristiane, porque assim, né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, uma grande questão de todos os pais, né? Quando o pai, lógico, estou falando de pai e mãe, né? É essa questão assim, como é que eu educo meu filho? Para que eu educo meu filho? A nossa posição é, sem dúvida nenhuma, a posição de buscar proteger, né? E às vezes a gente nesse cuidado, nessa busca, a gente protege demais, a gente não quer que o filho se machuque, não quer que ele erre, a gente esquece que o erro
ajuda a aprender, ajuda a desenvolver, ajuda a fortalecer, a criar musculatura, né? Que a queda, né? Ela ajuda você, se sujar, né? A se restaurar, ganhar força para saber levantar. E a vida, ela não é feita só de coisas boas, assim, boas daquilo que a gente chama de bom, né? A gente tem que aprender que cair, que errar, isso também é bom. Isso faz parte da vida, sem dúvida nenhuma, né? E esses pais, eles querem proteger e eles agora têm que ensinar para um mundo que está... Eles não aprenderam, eles não sabem lidar com esse mundo. E aí a gente cobra, a gente acaba criando uma coisa de culpa. E é preciso trazer esse fator de libertação, dizer, olha, é isso mesmo, está tudo mudando. Então, vamos lá, vamos buscar, vamos conversar, né? Vamos trabalhar, buscar quem entende esse negócio, que me ajuda a dizer como é que eu empurro, como é que eu crio dou asas, né, para os meus filhos. No caso, uma fala dele interessante foi, a gente está num mundo de prazeres e satisfação. Muita oferta, muita coisa para você fazer de bom. E aí falam, você tem que fazer aquilo que você ama. Então, assim, só posso fazer aquilo que eu gosto. E quando chegar aquela hora do que eu vou fazer, né, que eu vou ter que fazer aquilo que eu não gosto? Então, essa hora não vai chegar nunca. Porque não vai, porque eu não sou obrigada a fazer aquilo que eu não gosto, né? E aí os pais, como os pais entram nessa luta aí? Conforme eu comentei, os pais têm que entender que eles estão ali educando filhos para o mundo, né? E que mundo é esse? É um mundo onde o adolescente ele vai errar, ele vai cair, ele vai se machucar e ele fica nessa insegurança. Não quer ver um filho machucado, não quer ver o sofrimento do filho. E sem contar que às vezes esse pai lá atrás passou pelas suas decepções, pelas suas inseguranças também e fica pensando que... Não quero que meu filho passe por isso. Isso é ótimo. Os pais têm essa tendência, não quero que meu filho passe por isso. Uma coisa também é suprir todas as necessidades do filho, porque quer dar para o filho aquilo que ele nunca teve. Eu conversava com uma amiga semana passada sobre isso. A gente fica nessa coisa de querer dar para o nosso filho aquilo que a gente não teve. Não, porque a minha vida foi difícil, eu não tive isso, eu não tive aquilo, vou fazer com que meu filho tenha. E aí nisso o filho ele vai vendo tanta coisa fácil, né? Então é a questão do prazer, a satisfação. A mãe, o pai satisfazem as necessidades deles. E aí para quê? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou amadurecer, vou crescer, né? Tenho tudo que eu tenho aqui de forma muito fácil. Claro que isso é uma vertente, né? Mas com certeza aí a nossa visão como pai tem que ser de que a gente precisa levar esse jovem para o mundo, para que ele possa trabalhar, se desenvolver, né? E aí também tem a questão do nosso sistema de educação, que não é um sistema de educação preparado para os jovens, né? Que você estava mesmo falando. Aqui, a crise da educação, ensino médio, né? Os adolescentes chegam no ensino médio, não tem uma estrutura educacional onde vai estar preparando ele para uma carreira. Procura no colégio, pouquíssimos vão ser aqueles que vão ter serviço de orientação profissional, não para que indique para a pessoa que ela tem que seguir essa ou aquela carreira, mas para indicar um campo de atuação. Descobrir suas habilidades, suas potencialidades. Né? Oficinas. Dificilmente você vai encontrar. Você vai encontrar hoje muito colégio com preparatórios. Militar, concurso público, e aí vem aquela, né, cobrança em cima do adolescente, porque ele tem que tirar notas, ele tem que fazer provas, ele tem que passar em concursos. E aí fica um pouco também a falta de autonomia do jovem, a falta de opção, de escolha mesmo. Porque... Para um mundo que já não existe mais, né? Mundo... Esse mundo de concurso, de... militarismo... Acabou esse mundo, já não existe mais. Né? Antigamente, minha mãe me dizia, né, você tem que fazer concurso público porque você é seguro. Hoje em dia, o pessoal daí não recebe. Né? Nada disso. Não tem mais esse mundo acabou. E já mudou o próprio sistema, né? O sistema de engajamento. Você entrou ali, você é seguro, você não é mandado embora. Exatamente. Isso realmente é outra realidade. E aí, gente, eu preciso encerrar esse bloco, a gente vai para o intervalo e eu queria voltar conversando com vocês sobre soluções, alternativas de solução. Como motivar esses jovens, como estimulá-los a sair desse nível de inércia, né, de um aparente conforto, para que eles entendam que eles precisam se mexer, que eles precisam, sim, olhar o mundo de uma outra forma. Será que vocês têm uma receitinha aí para apresentar?
Vamos ver. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, acima. É isso aí. E aí, você tem um neném em casa? Tem? Ou você é um neném? Mas você está confortável com essa situação ou você está naquela angústia de que não sei o que fazer, não gosto dessa situação, mas não sei sair dela? Aí, né, como é que a gente faz diante desse tipo de situação? Como motivar esses jovens quando a gente está vivendo, e a gente não pode escapar disso, né, esse momento de um país em crise, onde a oferta de emprego ela está complicada, né? Onde sobram pessoas no mercado de trabalho e aí esse jovem ele tem que enfrentar toda essa maré para poder se colocar, conseguir um trabalho onde ele se sinta bem, se sinta realizado, não seja apenas né, esteja ali para passar o tempo ou ganhar um dinheiro. O que vocês dizem? Primeiro para esse jovem. Qual o conceito de felicidade para ele, né? Porque a felicidade na casa dos pais, do papai e da mamãe, essa felicidade acaba, né? As prioridades vão mudando, o mundo está mudando. Daqui a pouco os pais não estarão mais ali, né? O que ele espera para a vida dele? Quando ele for pai, se ele for um dia, pai e mãe, o que ele espera mostrar e oferecer para os seus filhos? Né? Acho que é mudar um pouco o polo, né? Ir para uma posição mais ativa e perceber, eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver o meu filho assim. Esse tipo de reflexão ela é muito, muito importante. E também mostrar possibilidades. Eu penso que existe uma frase que eu gosto muito, que é na adversidade que a gente encontra possibilidades, as oportunidades. Então, apesar do mercado de trabalho hoje no Brasil, ele está um pouco mais recessivo, a gente tem um número grande de desocupados, mas é nessa hora que as pessoas devem buscar exatamente se capacitar, se diferenciar, porque essas pessoas hoje que vão investir nelas, aproveitando talvez metade do tempo que fica numa rede social para estudar, para ver um vídeo, para assistir um vídeo, para ler um livro, porque a informação está aí disponível, ela vai se diferenciar da grande massa. E, infelizmente, a gente vive, principalmente nos grandes centros, a gente perde muito tempo no trânsito. Verdade. Então, as pessoas devem buscar, esse jovem, ele deve buscar um motivo para viver. Se para ele não é, talvez, o trabalho tradicional, de carteira assinada, talvez empreender em algo que ele ache bacana. Se não é empreender, vai fazer um trabalho voluntário para perceber como é que ele se integra no mundo, como é que ele pode contribuir para o mundo. Então, na medida em que ele se expuser, ele conseguir perceber as possibilidades, talvez ali ele encontre o caminho. Você me fez lembrar, tem uma propaganda, eu não tenho certeza, por isso eu não vou citar, mas que me chama a atenção, vem dizendo que, assim, que talvez a gente tenha que começar a considerar que as melhores empresas não são aquelas que geram maiores resultados, têm maior lucratividade, mas são aquelas que geram maior contribuição para o mundo, né, que fazem maior diferença para a humanidade. E eu penso que isso a gente pode aplicar também para a questão de trabalho, né, de profissão, etc. Não necessariamente, porque nós pais ainda temos um pouco essa questão das profissões tradicionais, né? E começar a entender que o mundo mudou. E começar a ver o trabalho voluntário uma excelente oportunidade de desenvolvimento, de você ter contato com essa realidade do mundo, né? E efetivamente gerar contribuição significativa. E curiosidade, na medida que o indivíduo vai fazer um trabalho voluntário, ele vai sentir necessidade de adquirir algumas capacidades e vai estudar, e vai transformar aquilo num trabalho, ainda que seja em prol do outro. Então, essa interação com o mundo, ela é fundamental para que esse jovem perceba que é lá fora que está a felicidade dele, que é ali, que ele vai deixar de ser o nem, né? Quando ele encontrar um propósito. Acho que a palavra principal é quando ele encontrar o propósito dele. Porque nem estuda, nem trabalha e nem cresce, né? E crescer
não tem jeito, crescer dói. Né? Crescer dói, porque tira a gente de uma, zona de conforto, mas é muito bom, porque também é o crescimento que nos faz, que nos permite tomar rédea da vida da gente, né? Poder seguir caminhos, escolher alternativas diferenciadas, correr risco. Né? Se não for para crescer, por que a gente está aqui? É isso aí, crescer faz bem. E contribuir com o mundo, conforme a Celeste estava falando, né? Hoje a gente tem que pensar nisso. Você está aqui para fazer a sua parte, que é contribuir com o mundo, que é contribuir ajudando de alguma maneira, né? E assim, mesmo que você não vá fazer um serviço voluntário, mas procurar um trabalho que de alguma maneira você vai estar contribuindo. E aí pensar nisso. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, né, que feito é melhor que perfeito, né? E eu penso que, falando para o jovem, a hora que ele entender que esse processo dele de escolher, de repente, o propósito, ou o que ele ama, ele vai passar por um processo de se colocar em ação. Quer dizer, não adianta eu ficar aqui parado tentando identificar nos meus pensamentos o que realmente eu gosto. Eu tenho que ir para a prática, eu tenho que fazer coisas e ver na prática, na vida real. Tem que sair da inércia. Eu tenho que sair da inércia, eu tenho que ir lá e me colocar em movimento. Eu vou lá e fazer um trabalho que muitas vezes pode não ser aquele trabalho que eu acho que vai ser o trabalho da minha vida, mas vai ser um trabalho que vai me permitir, de repente, conhecer outras pessoas, vai me permitir experimentar, desenvolver uma nova habilidade, aprender a falar com outras pessoas, aprender a apresentar, ter um pouco menos de timidez, enfim. Mas é parte de uma jornada que eu preciso fazer até para me descobrir. Aprender aquilo que ele não gosta de fazer. Vai fazer aquilo que ele não sabe ainda e aí ele vai perceber, eu não gosto disso, isso não é para mim. E aí ele vai encontrando um caminho. Né? Mais ou menos isso. Ele falou um ditado popular, ele falou outro. Eu vou falar o terceiro aqui, porque eu percebi isso. Dentro dessa temática, tem um ditado que fala assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez, é verdade. Mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Então, se está muito calmo, se está muito cômodo, vai dar problema lá na frente. Isso é zona de conforto, né? Não sair da zona de conforto. Essa inércia, né, que muitas vezes que a gente está vendo aí de forma significativa atacando os nossos jovens, pode ser doença? Em que momento dá para a gente perceber que essa apatia ela está se tornando patológica? Pode, porque pode ser depressão. A questão que nem ele falou do suicídio, o jovem se suicida muito por questão de depressão. Ele não vê sentido na vida, a vida para ele não tem cor, digamos assim, né? Não tem significado, ele não consegue se encontrar. O mundo exige tanto dele, que ele não consegue perceber qual é o papel dele ali, né? Não tem um significado. Recebo muitas pessoas reclamando disso em consultório, muitos jovens que não têm sentido para a vida. Às vezes eles falam mesmo, eu tenho tudo, eu não tenho do que reclamar, eu tenho, minha mãe me dá o que eu quero, meu pai me dá o que eu quero, mas mesmo assim eu não sou feliz e eu não sei o que eu quero da minha vida. E a pessoa sofre, porque isso é um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande que a pessoa tem, porque é a angústia de não saber quem ela é, de não saber o que ela está fazendo ali. E essa fase da juventude é muito propícia para isso acontecer, né? Que é a fase onde ele está se transformando, se encontrando como pessoa, criando a sua autonomia. Né? Então, assim, existe sim essa possibilidade de ser a depressão, tá? E aí, nesse caso, o jovem precisa de ajuda psicológica, às vezes vai precisar de ajuda psiquiátrica com medicamentos antidepressivos. E também os responsáveis têm que ter essa sensibilidade de perceber que o jovem pode estar precisando de ajuda. E tem alguma pista, algum sinal, como a gente pode perceber que de repente é isso que está acontecendo? Sim, apatia, né? Apatia, a vontade de só ficar dentro de casa, aquela questão de só querer ficar no mundo virtual, no videogame, no telefone celular, vergonha de se expor para os outros, medo de se expor para as outras pessoas, conviver socialmente. Às vezes as pessoas elas confundem a irritação do jovem, acham que é rebeldia e não, é sinal de depressão. Tá? A forma que ele tem de reagir às coisas que não estão dando certo, que estão irritando ele vai reagir com irritação, com rebeldia mesmo. Então, está acontecendo muita coisa, está se irritando com facilidade, não tem um motivo para isso,
peraí, vamos olhar com calma, né? atenção a esse jovem, porque pode ser depressão. Tem um outro ponto também sobre essa questão da doença que eu vejo, que é a ansiedade, né? Você tem outro lado de jovens hoje que estão viciados em videogame. Eles viram a madrugada jogando videogame, acordam jogando videogame, não sai do quarto, tá ali. E o que também é uma outra forma de doença. Não, na verdade, a depressão e a ansiedade, vício, né? A um depressão e a ansiedade, elas andam juntas, são duas doenças que se confundem muito, tá? Que é o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo, o transtorno de humor. Geralmente, quando a pessoa ela chega para tratamento psicológico ou psiquiátrico, ela já está ali envolvida com os dois, entendeu? Ou os sintomas, às vezes, também se confundem, você acha que a pessoa está muito ansiosa e, na verdade, ela está em depressão. Então, por isso, tem que observar bastante. Sandro, desfale. Não, o que eu ia comentar é a questão que, no mundo virtual em que nós vivemos, muito poderia ser percebido através do diálogo. A questão é que os pais hoje, eles isolam os filhos no quarto com a internet, um computador com game. Os filhos estão lá, os pais estão aqui, chegam tarde, mensagem, telefone celular. Muito seria percebido no diálogo, no estar junto, no conversar e entender o que aquele jovem, aquela criança, o que ela está passando, o que ele está pensando, o que ele está percebendo do mundo. Também pode ser um bom indício do que está acontecendo. Mas essa Verdade. conversa... E porque muitas vezes a gente acaba nessa zona de conforto. Não, ele está calmo, está ali, está no computador, está tá no smartphone, essa coisa toda. Então, não tem problema, não. Eu dou graças a Deus porque ele não está indo para a rua, não está não sei o que ele está aqui. Eu sei o que ele está fazendo, às vezes não sabe, porque a janela que se tem, né, através desse mundo de internet, ela pode ser extremamente perigosa. Verdade. E isso que você está levantando dos jogos é seríssimo, porque já está comprovado, né? Já está sendo reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde a questão do vício nos games, essa questão toda. Algo que precisa de atenção e precisa de alavancagem para quando você começa a perceber que o seu filho deixa de fazer coisas, deixa de estar com a família, não quer mais ir para um passeio com a família, não quer ir no almoço de família, não quer falar com ninguém, não quer falar com os amigos, porque ele vive internado naquele mundo ali, totalmente virtual, né? O game ele traz muita adrenalina, né? Quer dizer, tem aquela coisa que toda hora está acontecendo uma coisa nova, é como se ele estivesse vivendo, né? Outro dia eu fiz uma experiência, não sei se você já usar aqueles óculos virtuais, né? Eu coloquei um óculos daqueles na montanha-russa, você fica tonto, você se sente, né? E aí que você para pensar, cara, eu estou sentado, né, na cadeira da minha casa e estou sentindo aquela emoção como se eu estivesse lá descendo a montanha-russa de 200 metros. E é isso que está acontecendo com esse jovem hoje que está internado dentro de um quarto, jogando videogame, vivendo uma vida de aventuras sem sair do quarto. E é uma vida de aventuras virtual. Certamente a emoção seria muito maior se ele pudesse descer uma montanha-russa de verdade, né? Pudesse e tal. Eu já preciso para o intervalo, vou para o intervalo e volto já, mas eu quero te provocar. Você estava comentando ainda há pouco sobre essa questão da exposição dos filhos, né? Da exposição dos filhos. Não, mas eu vou para o intervalo, aí eu volto com essa questão que eu achei bem interessante. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aqui, né? Provocando você para sair da inércia. Você, se você é o neném, ou provocando os próprios pais a ajudarem seus filhos que não estudam, não trabalham e, consequentemente, não crescem, a saírem dessa inércia e se tornarem adultos, porque isso é importante. Você estava comentando nessa questão que a gente faz mesmo, mecanismo de proteção, não quer expor os filhos, porque acha que assim está ajudando ele, mas você disse que você pensa diferente, ou age diferente, né? Eu acho que a gente tem que expor, até porque eu tenho como princípio que se os pais não expuserem os filhos para o mundo, como ela comentou ainda agora, realmente vai ficar uma situação mais complicada. Por quê? Se os pais fizerem e o farão com amor, eles vão tentar fazer o melhor com amor para expor num ambiente até mais controlado. O mundo, ele não faz com esse amor. O mundo, ele tem situações. O mundo real, ele é mais drástico, ele machuca, né? Não que o machucar, como você comentou, não faça parte da nossa evolução. Faz parte sim. Mas se esse jovem não tiver o mínimo de capacidade de assimilar
as pancadinhas que recebe da vida, e ele vai conseguir isso em casa. Então, os pais devem expor sim. Eu quero um copo de água, levanta e vai pegar. Você tem 2 mãos, né? Você tem 2 pés, vai lá e levanta e pega. Eu não quero comer isso. Você só tem isso para comer, ainda que tenha outras coisas. Então, é impor determinadas situações para que ele veja que não é o que ele quer, não é o mundo voltado a ele. Ele não pode ser um ser egocêntrico, né? O mundo não é voltado para ele, ele faz parte do mundo, ele é um pequenininho dentro do mundo. Então, na medida em que os pais, por esse aspecto, expuserem seus filhos às situações, eles estarão contribuindo para que esse indivíduo, esse jovem, seja um indivíduo melhor para si, para a família e para os demais. Eu acredito muito nessa questão e concordo, porque quando você expõe e você está ali, né? Vai lá, se cair, eu vou cuidar da feridinha. Se alguém, olha, isso aqui aconteceu, você monitora, né? Você faz coaching. Coaching de pai. É isso. Né? E tal. Agora, quando ele vai para o mundo sem esse suporte, aí essa pancadinha ela pode virar uma coisa profunda, uma mágoa que não se cura, né? Um fracasso que vai pesar, que vai soar como incompetência. E aí sim, isso é paralisante. Aí sim pode ser muito paralisante. Tem um outro lado disso também que é legal. Eu também sou partidário dessa mesma filosofia, que é hoje muitos pais, querendo proteger seus filhos, acabam criando filhos que não sabem lidar com a frustração. Exatamente. Né? E a gente vive num mundo onde você o tempo inteiro tem que lidar com a frustração. E esse jovem que não sabe lidar com a frustração, quando ele começa a trabalhar, por exemplo, ele vai para um trabalho. Se o chefe dele falar alguma coisa que ele não gosta, ele sai irritadinho e vai embora. É verdade. Né? Tem um outro problema hoje que a gente vive, que é os jovens não param nos empregos. Né? As empresas que contratam jovens dessa faixa etária têm uma tremenda dificuldade, porque eles contratam, o indivíduo fica lá 2, 3 meses e vai embora porque alguma coisa ele não gostou da cor aqui do ambiente, alguém falou com ele, achou que já foi ofensivo, e ele vai embora porque ele não foi criado sabendo lidar com as dificuldades, com as frustrações da vida. Para assimilar as adversidades. Para assimilar a diversidade. Né? Porque aprender a lidar com as frustrações é saber que nem tudo vai dar certo na sua vida, e que nem tudo, na verdade, na maioria das vezes, as coisas não vão dar certo. E que essas coisas que vão dar errado que vão te fortalecer para que você aprenda a fazer certo lá na frente, aprenda a fazer o que você gosta de fazer e aprenda a lidar com as pessoas, porque, conforme ele falou, o mundo vai te dar pancadas que vão doer muito. E se você não estiver preparado para essas pancadas, você pode receber uma que vai te abalar de tal maneira que você vai levar para o resto da sua vida problemas comportamentais, emocionais. É verdade. E é isso, e aqui a gente não quer desestimular ninguém a interagir com o mundo virtual. O mundo virtual ele é maravilhoso, ele é para ser explorado, ele é para ser vivido, ele é para ser vivenciado, mas em conjunto com o mundo real. Com certeza. Em conjunto com o mundo real. Verdade. E é isso que vai fazer a gente conseguir sair da inércia e poder efetivamente crescer, né? A formação, o trabalho, eles são essenciais para a vida como um todo, né? Gente, muitíssimo obrigada pela oportunidade de Obrigado a você pelo aqui convite. hoje. Ótimo Tá bom? papo. É Prazer. isso aí, também gostei, achei ótimo o papo. Espero que você tenha gostado também e que possa, o que a gente falou aqui hoje, ajudar você a alavancar. Você que está aí meio paralisado, ou você, papai e mamãe, que precisa dar um empurrãozinho e ajudar o seu filho, a sua filha a crescer efetivamente. Obrigada pela sua companhia. A gente termina o programa.